especificar tanto mais, mas a gente tá falando aqui de ateísmo, né? A gente tava falando aqui de moral, né? E eu entrei no tema do ateísmo por causa da sociologia da moral. Mais especificamente, é uma área da sociologia que foi fundada pelo Emile Durkheim, que ela pensa, né, o quanto a sociedade ajuda, ajuda não, né? Tipo, fornece referências e símbolos para os indivíduos eles fazerem julgamentos, né? Então, o quanto é da individualidade da pessoa e o quanto é socialmente compartilhado, né? Então, aqui vocês estavam falando de diferença entre ética e moral e tal. Na sociologia é bem delimitado. A moral é, pelo menos na que eu estudo, né? A moral é os padrões de julgamento coletivos, e então eles são históricos, sociais, etc e tal, e culturais, etc e tal. E a ética é a discussão do que é o justo, o certo, o correto. Então vocês vejam, um da sociologia e antropologia e outro da filosofia, tá? Então foi a partir dessa discussão que eu entrei na questão do ateísmo, tá? Foi uma sociologia da religião de viés de discussão da moralidade, de uma ciência da moral, né? O último aspecto que eu vou chamar a atenção aqui é que na sociologia da moral, tanto o ateísmo quanto as religiões, elas têm um elemento que se chama sagrado, tá? Esse sagrado, ele é aquilo que não é humano, tá? Que não foi feito por mãos humanas. Então, aquilo que a gente pensa que não é só é uma verdade acima do, vamos dizer, universal, tá? Universal, que não tem a ver com uma religião necessariamente, ele é um sagrado. Por exemplo, o sagrado laico. O Durkheim fala do sagrado laico. Existe ali um tipo de valores ali que são inegociáveis para o laico, que são valores sagrados também. Tá? São inegociáveis por quê? Porque eles não são sujeitos à conveniência humana. Tá? Então, só para colocar na discussão, tá? A gente estava falando ali do. Eu não entrei porque senão podia alongar e daí ia ficar mais tarde a minha apresentação, mas eu já estou colocando isso aqui, tá? Bom, então eu sou o Ricardo, eu sou do Instituto Parajás, tá? Também estou na linha de pesquisa ali do professor Ricardo Oliveira Pereira, que foi a banca ali do professor Guilherme na atividade. E pode avançar, então. Tá, então aqui eu vou apresentar pelo ângulo da representologia, tá? A representologia, ela é uma ciência que recente, né? Ela foi fundada faz pouco tempo e ela basicamente ela estuda, né, a representação, né? O que é a representação. A gente tem algumas teorias que falam sobre representação, né? Que é a teoria das representações sociais, que é do Sérgio Moscovici, que explica, faz uma teorização sobre o que são representações. O próprio Durkheim também tem as representações coletivas. E esse pessoal, eles utilizam a representação para pensar a psicologia, para pensar a sociologia, para pensar a psicologia social, tá? Eles não utilizam a representação como objeto de estudo. Ele é um objeto para estudo, tá? É uma ferramenta. E a representologia, ela busca estudar a representação e o comportamento e a composição das representações, tá? Essas duas ênfases. E eu vou aplicar ela no ateísmo, já vou dizer como, tá? Mas, só para deixar mais claro, tá? Ela possui um método, teoria e objeto próprios, tá? Então a gente tem ali o método com as suas regras, né, do método para pensar, para delimitar o que que é a representação e como ela se conecta com a empiria. Ela tem uma teoria representológica que busca descrever analiticamente, causalmente, causamente, de causa, tá? O que é a representação. E a gente fundou faz pouco tempo, praticamente ano passado, a revista Colírio, né? Que é uma revista que busca reunir todos os estudos de representologia e de estudos representacionais, né? Que são aqueles estudos que utilizam a representação enquanto ferramenta. Então, a gente tem ali a revista, ela acabou de entrar no Qualis, né? Ela é Qualis B4, e foi incrível porque a gente lançou no último ano do quadriênio que foi analisado, e daí ela conseguiu o Qualis em um ano e pouco de atividade. Então, foi uma sorte muito grande, né?
E quem quiser submeter para lá, fique à vontade. É a primeira revista especializada só em representações, né? Porque a gente tem outras revistas que têm nome de representação, tipo, tem a Representology, não, Representology, Representology, é em inglês, tá? Que ela é de representatividade, e tem a Representologies, que daí é sobre representações, mas é mais baseada em cultura. Então, essa nossa revista é a primeira especializada em representação por si só, tá? Tá, e como é que isso aparece o ateísmo aparece na epistemologia? Ó, o ateísmo ali, ele é visto como, primeiramente, como representações, tá? Sobre o que é o ateísmo, tá? A gente tem ali uma estrutura, mas é composição, na verdade, né? Uma composição da representação, e o ateísmo, ele ajuda muito a estudar, ele oferece representações que vão servir como modelos de estudo para a própria representologia pensar a representação. Então, a representologia, ela inverte, ela coloca as evidências para ajudar a explicar o que é representação, enquanto as ciências que utilizam a representação para explicar os objetos delas, né? Então, um psicólogo social que utiliza as teorias das representações sociais, ele está preocupado com o grupo, ele não está preocupado com a representação. Então, até alguns teóricos avançaram nisso, né? A gente tem, por exemplo, ali o Jean Brick, que pensou na teoria do núcleo central, que avançou, né, na herança do Sérgio Moscovici, só que ainda assim o foco dele ainda são os grupos sociais, que ajudam a conformar a subjetividade do indivíduo, né? Então a epistemologia ela tem isso. Então ela vai, de certa maneira, ela vai utilizar, né, ela vai se aproveitar do ateísmo para coletar representações e, a partir disso, utilizar o método para chegar a conclusões sobre o que a representação é, né? Então, digamos que o ateísmo é um rico material para estudo de coletas, tá? Agora vamos entrar propriamente, tá, no ateísmo, tá? Pode passar, professor. Obrigado. Bom, a bibliografia que eu escrevi até o momento sobre ateísmo é um pouco essa, tá? Eu acho que tem mais, só que eu procurei no meu Lattes ali rapidinho e foi isso que eu encontrei, tá? Então, basicamente, eu abordei a história do ateísmo, basicamente, né? Eu tenho uma história e uma sociologia do ateísmo. Só que agora eu tô revendo esse material para representologia, porque a minha busca era pelos tempo histórico e as dinâmicas sociais, né? Mas agora eu estou mais preocupado com a representação, só que esse material já está coletado e ele tem uma coluna vertebral, tá? A gente vai ver ali que eu abordo desde o do século XIX e chego nos dias atuais. Então, eu vou chegando e o ateísmo que eu abordo não é necessariamente o do ativismo, né? Se a gente for olhar ali no que eu já escrevi, eu já abordei personagens ateus, já abordei filosofias que têm o ateísmo como uma parte delas, né? Por exemplo, o positivismo. O positivismo, o do século XIX ali, ele tinha muito forte a questão ateia. Só que o positivismo de hoje já, pelo que eu conversei, né, com os positivistas de hoje, já são mais agnósticos. Então essa questão aí, ela vai parecendo bem forte historicamente, né? Estudei ateia por um tempo, né? Que daí, logicamente, é completamente ativista, né? Eu até nem sei como é que ela tá hoje em dia, tá? O Daniel Sotomayor e tal, não sei como é que tá. Mas enfim, uh, eu analisei também obras, né, que eu falei, né, eu tenho uma extensa análise de personagens ateus, né, e tem ali com a professora doutora Iana, lá da Federal ali do Rio Grande de Rio Grande, muitos trabalhos lá da Letras, né, muitos trabalhos com relação a personagens e ficcionalidades do ateísmo, né. Inclusive um deles é de personagens ateus em mundos que as divindades elas estão lá. Esses personagens, eles têm
eles são ateus por outros motivos, né? Só a título de exemplo, né? Por exemplo, tem um personagem de um anime chamado Saint Seiya, que é o Ikki de Fênix. Ele tá no mundo que ele protege uma deusa, que é a Athena, né? Só que ele ressignifica o ateísmo dele não para a questão da distinção entre Deus e ser humano, mas sim para o controle do cosmos, que é a energia vital que todos os seres vivos têm. Então, o ateísmo dele não reside na negação da divindade, mas na negação da exceção da divindade. Bom, isso aí tudo é para embasar as próximas, a teoria que eu vou trazer a seguir, tá? Que eu trouxe para a mesa, tá? Pode passar, por favor. Que é o último slide, tá? Que daí eu gostaria de saber a visão dos colegas, tá? Que é o seguinte, enxergo eu que existem três etapas, tá? Da trajetória do autismo brasileiro, tá? A primeira delas seria uma etapa incipiente, né? No sentido de que a gente tem nessa primeira etapa ali, desde a da época colonial ali, um ateísmo mais individual, tá? Que daí é um ateísmo que ele é feito por indivíduos, a gente tem alguns traços na literatura, mas nada coletivo, né? Ele é uma iniciativa individual e ele vai se desenvolvendo mais à margem, né? Mas sem nenhum tipo de associativismo, tá? Botei ali as datas, tá? Faz tempo que eu fiz esse TCC, então eu não lembro exatamente o que teve em 1944, tá? Falha minha, tá? Ah, eu não lembro o que teve em 1944, posso procurar depois ali na pesquisa, tá? Mas depois o que se seguiu foi uma etapa revolucionária, tá? Que eu chamo de revolucionária por quê? Porque a gente tem algumas filosofias da história que elas geram grupos e geram também ateísmos, tá? Então a gente tem ali o positivismo, por exemplo, tá? Que quer substituir a religião católica por uma religião da humanidade, que não é uma religião transcendental, ela é uma religião imanente, né? Que ela se baseia na humanidade, no concreto, em tudo, tá? Que é focado no homem, tá? Também tem ali a gente tem também o comunismo, né? Com tem algumas vertentes mais fortes tem algumas vertentes do comunismo e do socialismo que são cristãs, tá? Mas essa aqui, no caso dessa etapa revolucionária, que vai até ali o governo Vargas, mais ou menos, de 1844 até 1930, ele, eles são mais radicais nisso, né? Comparando com hoje, né? Com os dias de hoje, né? Que talvez tenha reduzido essa questão do ateísmo nesses grupos, tá? Acho que eles eram mais homogêneos naquela época, né, do século XIX. E por fim, etapa reivindicatória ali no século XX, tá? 1930, os dias atuais. E daí já começa ali o governo do o governo de Getúlio Vargas, se eu não me engano, tá? Podem me corrigir, tá? A gente tem ali o artigo 112A da laicidade estatal. Até aquele momento ali a gente tem o Império, né? Até o 1944, talvez tenha sido isso, tá? E de repente por ali foi a questão da queda do Império, mais ou menos por ali. Tem a professora de história, né? Pode me ajudar. E daí pensa a queda do Império, né? O Império com a religião oficial e o princípio de laicidade aparecendo ali. E daí a gente está numa etapa reivindicatória, tá? E daí, até os dias atuais, que daí aparece vinculado com direitos. O ateísmo aparece vinculado com direitos, não com uma revolução, nem com uma escolha individual. O exercimento do ateísmo como um direito. Então, a gente tem algumas associações, tá? Que vão tentar. A gente tem até ativistas aqui, tem líderes importantes do ativismo aqui nessa live, inclusive. Então, a gente tem a ATEA, tem a Associação Brasileira de Ateus Agnósticos, né? Tem vários episódios de história do ativismo ateu e agnóstico também, né? Enfim, eu trouxe mais isso para jogar na mesa, né? Para vocês verem
que vocês acham, destruírem, consertarem, ampliarem. Eu trouxe para isso mesmo, tá? Não vou estender muito a minha fala. Os artigos eles estão disponíveis para quem quiser verificar. Eu posso passar os slides também para quem quiser. E é isso, eu trouxe aqui para a gente discutir mesmo e agradeço pelo espaço. Muito obrigado.